Olá, vamos hoje para mais um dia do nosso devocional, é o dia 20 hoje. Vou abrir aqui para ler com vocês. Aqui. O tema de hoje é humildade como estilo de vida. Treine até se tornar. E a palavra que a gente vai usar como base está em Mateus, capítulo 18, versículo 3 e 4. Vou ler para você. E disse: Eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Vamos para a reflexão agora. Na passagem do livro de Mateus, que abre esse capítulo, os discípulos, ainda com o ego comandando seus comportamentos, conversam entre si e perguntam: qual deles seria o maior no reino dos céus? Jesus responde dizendo que o maior será o que for humilde como uma criança. Quando li essa passagem, eu me perguntei, mas como age uma criança? O que Jesus estava querendo dizer quando afirmou que precisamos ser assim? E rapidamente veio à minha mente que as crianças, principalmente as menores, são puras e sinceras. A criança não se guia por segundas intenções, ela é verdadeira. Fala a verdade, mesmo que isso lhe traga algum prejuízo. Outro aspecto de uma criança é ser dependente, saber que ela precisa de cuidados e orientação. Ela confia e descansa, sabendo que tem alguém forte o suficiente e que a ama mais do que todas as coisas, alguém que está cuidando de tudo. Uma criança escuta ordens e, por mais que algumas vezes as questione, ela no final obedece. Então, uma criança tem como características a dependência, a verdade, a pureza, a subordinação à autoridade dos pais, a confiança e a obediência. Todos esses comportamentos só existem em um adulto que conseguiu dominar o seu ego e vive uma vida guiada pela humildade. Só uma pessoa humilde consegue ser 100% verdadeira consigo mesma e com as demais, tendo clareza da sua humanidade e dos seus pecados, confessando e se arrependendo. Só os humildes se arrependem e mudam de verdade. Só quando nos tornamos humildes como uma criança, saberemos viver de uma maneira subordinada à direção de Deus, mesmo que isso vá contra os nossos desejos pessoais, experimentando assim a verdadeira dependência e confiança naquele que nos amou primeiro. Só um coração de uma criança só o coração de criança se esvazia das suas convicções e verdades e entende que não é nada nem ninguém sem que esteja cheio do Espírito Santo de Deus. Dentro dos nossos treinamentos da Febracis, o Paulo ensina que devemos praticar todos os novos comportamentos que queremos ter na nossa vida, até nos tornarmos essa nova versão de nós mesmos, até mudarmos. Ele diz que devemos treinar até nos tornarmos. E para a humildade também existe treino. Mesmo que o seu coração ainda não seja como o de uma criança, mesmo que o seu ego ainda grite ao seu ouvido e seja difícil agir com humildade nas diversas situações do dia a dia, existem comportamentos simples de humildade que pode colocar em prática enquanto se torna humilde. Você segue praticando, mesmo sem sentir, mesmo sem ter vontade, algumas vezes sem acreditar no que está fazendo, mas à medida que pratica atos de humildade, treina sua mente e o seu coração. Sabe por que isso acontece? Porque à medida que, mesmo sem ter vontade, vence o ego e age com humildade, mói o orgulho que ainda existe em você, um pouquinho a cada dia, diminuindo a ação dele na sua vida. Então, ela traz essa reflexão nesse dia de hoje. E eu estava também aqui pensando, tudo meditando, e o Espírito Santo me conduziu a um entendimento, né, sobre isso. Vou compartilhar aqui com vocês, vou ler também, porque ficou até um pouquinho grandinho. Então, vou ler para você.
Então, o que mais me tocou nessa reflexão foram essas características de uma criança, né? E Jesus fala para a gente nessa passagem para que a gente se converta, né? E volte a ser humilde como uma criança. Então, ou seja, né, se converter é o quê? É virar, né? Tá indo numa direção, por exemplo, e aí você converte, você vira e volta para a direção certa. Então, eu acredito que, né, esse se converter é voltar para a direção anterior, é fazer o caminho de volta, que a gente já falou aqui, né? Para encontrar nossa essência de Deus, né? Por mais que a gente tenha nascido em pecado, né? Quando a gente foi crescendo, né? Assim, a gente nasceu com a semente do pecado, e conforme a gente vai crescendo, a gente vai começando a manifestar essa semente, mas logo quando nós nascemos ali, e até ali uma idade bem pequena ali, nós somos puros, né? Nós somos verdadeiramente humildes. E à medida que a gente vai crescendo, a gente vai manifestando, né? Os pecados e o orgulho. Então, eu acredito que a humildade, na verdade, é a nossa essência, né? É a nossa natureza verdadeira, que ela foi corrompida, foi manchada, contaminada pelo pecado. E quando Jesus dá o novo nascimento para a gente, ele faz a gente como criança novamente, né? Ele restaura ali a minha essência original. E eu preciso entender que por mais que na minha, né, que eu não tenha mudado a minha estatura, o meu corpo físico não tenha mudado, mas eu recebi esse novo nascimento, foi um nascimento no espírito, então eu sou um bebê espiritual, né? E houve esse novo nascimento por conta do sangue de Jesus. As coisas velhas, né? Ele diz numa passagem que as coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. E esse tudo se fez novo, ele fala espiritualmente, né? Espiritualmente, o ser humano ele tinha perdido, né, essa vida, né? Ele tinha morrido espiritualmente através do pecado de Adão e Eva. E Jesus vem para trazer esse nascimento de novo, para nos conectar com Deus de novo, porque Deus é espírito. E aí eu tenho a necessidade agora, a partir de agora, de viver pelo Espírito, além de nascer do Espírito, eu tenho a necessidade agora de nascer, de viver no Espírito no meu dia a dia e ir matando a minha carne, a minha própria vontade. E o que é preciso para mim fazer isso? O que é necessário para mim conseguir ter esses novos comportamentos? É a mudança da mente, da mentalidade. Porque a gente tem o novo nascimento, mas a gente carrega ainda todas as memórias, todos os aprendizados, as convicções, as nossas próprias verdades. Tudo gravado na nossa estrutura emocional, tá tudo lá armazenado e é a nossa maneira de ver a vida, é o nosso filtro, né, que tem em cima dos nossos olhos que faz a gente compreender e viver a vida de acordo com aquilo que a gente acha certo ou errado. A partir do momento que nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, como nosso Senhor, e o recebemos, e recebemos ali o novo nascimento, né? Tem a parte do batismo também, mas recebemos o novo nascimento, aí a partir de agora, a nossa mente precisa ser renovada. Nós vivíamos com uma mentalidade lá da carne, e agora a gente tem que começar a crescer aprendendo a mentalidade do espírito. Então Jesus, ele faz esse papel do nosso tutor, né? Ele é o nosso tutor, o nosso pastor, o nosso mestre, que vai nos ensinando, ele como filho legítimo de Deus, ele vai nos ensinando, mostrando pra gente, trazendo o exemplo dele de como é um filho de Deus, uma filha de Deus. Ele vai nos ensinando e mudando a nossa mentalidade para que as nossas atitudes mudem e os nossos comportamentos, nossos frutos sejam diferentes, né? E é assim que acontece. Aí, como diz lá na palavra em Provérbios 27, eu não lembro agora o versículo, mas está lá em Provérbios 27, que diz assim: assim como o homem pensa em sua alma, assim ele é. Então, ou seja, tudo começa pela nossa mentalidade. Por isso que tem que transformar a mente, para aí sim, né, ser transformados pela renovação da nossa mente, para que a gente consiga
aproveitar, usufruir da boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nossa vida, porque para isso a gente tem que estar em concordância, em coerência com Ele. Tem outra palavra também que diz que não tem como andar dois juntos se um não concorda com o outro, né? Se um não está em concordância com o outro, como que os dois vão andar juntos por muito tempo? Não vai dar certo. Então, eu acredito que é isso, né? E, e essa transformação tem que ser feita na minha alma, porque a mente é o quê? A mente é a junção da razão mais a emoção. Então, aquilo que a gente aprendeu racionalmente e aquilo que a gente aprendeu e entendeu emocionalmente, na nossa estrutura emocional, que são as crenças, os aprendizados, as verdades, as convicções sobre a nossa identidade, capacidade, merecimento, sobre Deus, sobre dinheiro, sobre saúde, sobre casamento, sobre filhos, sobre tudo. E aí, por isso que é necessário ter essa renovação por meio da palavra, né, de Deus. Então, assim, Jesus, ele nos conduz nesse processo. Acredito que o processo que a gente está vivendo aqui na Terra é esse. Jesus traz a palavra, vai trazendo a palavra, com a palavra ele vai limpando o nosso coração, limpando, renovando a nossa maneira de pensar, tirando aquilo que é mentira, né? E colocando a verdade dele, estabelecendo a verdade dele. E quanto mais a gente age como uma criança, quanto mais a gente assume esses comportamentos de criança, mais rápido, né? E mais eficiente é esse processo. Por quê? Sendo uma pessoa pura, sincera, verdadeira, entendendo o quanto eu sou dependente, que eu sou totalmente dependente dele, obedecendo, confiando, né, sendo subordinada à autoridade dele. Por isso que é necessário essas características da criança. Que se a gente não tiver essas características aqui, a gente não consegue, né? A gente não consegue obedecer, não consegue deixar ele agir, não consegue dar espaço, abertura para o Espírito Santo gerar os frutos na nossa vida. Eu acho que assim, acredito que Jesus ele quer fazer esse processo, né, na gente, é necessário que a gente passe por esse processo de santificação para que a gente possa acessar, né, o prêmio, né, a salvação, a vida eterna que ele já conquistou para nós. Ele nos escolheu para isso, mas a gente precisa passar por esse processo de santificação para que a gente acesse, para que a gente receba isso que ele preparou. E esse processo de santificação acontece agora enquanto nós estamos vivos. Então, quanto mais a gente ouvir a palavra e a gente crer, confiar e se render a ela, obedecer ela e deixar o nosso eu, né? Ir matando o nosso eu e deixando que Jesus nos conduza, que ele viva através de nós, aí o Espírito Santo vai tendo liberdade de gerar os frutos dele na nossa vida, que é a essência de Deus em nós. São esses frutos, né? Que o Espírito Santo precisa gerar, mas a gente precisa dar espaço. Então, o que ficou para mim é isso, né? Esse processo realmente de santificação para que a gente alcance o céu, né? A vida eterna para a qual ele nos conquistou. E tem duas passagens que falam sobre isso, né? Eu creio que assim, o primeiro mandamento é esse, né? Que tem a ver com amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento, que é amar o próximo como a si mesmo, é a gente, a partir do momento que a gente deixa ele viver através da nossa vida, que o Espírito Santo gera esses frutos, a gente começa a refletir a imagem dele, começa a apresentar ele para outras pessoas. E assim atrair as pessoas para ele, para que ele também faça esse mesmo processo que tem feito na nossa vida, na vida das outras pessoas, e assim amplie o reino dos céus, até o ponto de que todas as pessoas sejam alcançadas e ele possa então voltar, né? Porque enquanto todas as pessoas do mundo não tiverem a oportunidade de conhecer Jesus, de entender, de saber o que ele fez, de saber quem ele é, eu acredito que ele não. Eu acredito que ele não vai. Eu acredito que ele não vai voltar, entendeu?
enquanto todas as pessoas não tiverem essa oportunidade. E ele nos usa para isso. E as passagens bíblicas estão, ó, a primeira, vou ler para você, tá em Filipenses, capítulo 3, versículo 13 ao 16, que o apóstolo Paulo diz assim: Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em alguns aspectos vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Então, assim, tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Então, aqui ele fala exatamente isso, né? Para esquecer das coisas que ficaram para trás e ir avançando para conquistar, né? Para ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. É viver esse processo para alcançar. E a outra passagem diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Então, por isso, à medida que eu me rendo, que eu me humilho diante de Jesus, que eu entendo que eu não sou nada sem Ele, que eu não posso fazer nada sem Ele, que eu não tenho nada sem Ele, Ele vai se manifestando através da palavra, né? Vai me santificando através dessa palavra e o Espírito Santo vai agindo em mim, me dando força e gerando os frutos para que combata os meus pecados e a minha carne. Então, eu acredito que é isso, né? Essa a reflexão que eu deixo para vocês hoje. E que Deus possa falar também ao seu coração. E vai compartilhando, gente. Compartilha também comigo, coloca lá no grupo. Se você está acompanhando pelo Instagram, coloca lá também no Instagram, no direct, nos stories, para que Deus possa fazer a gente crescer e se desenvolver juntos, tá bom? Um abraço e até a próxima.